A paz do Senhor para todos que nos ouvem, mais uma vez nessa oportunidade aqui, de nós aprendermos juntos a palavra de Deus, aqueles que nos assistem, aqueles que têm acompanhado a ministração dessa palavra, estamos aqui aprendendo juntos. O livro em evidência, o livro de homilética. Homilética vai nos ensinar a respeito de uma boa conduta diante de um público-alvo. Vai nos ensinar como se expressar, como falar bem, como aplicar a oratória, a retórica, né, para um público-alvo. É necessário que o pregador, é necessário que o palestrante, ele consiga transmitir a palavra com clareza e com objetividade. O público precisa entender a palavra de Deus, a mensagem na sua totalidade. E homilética vai nos falar um pouco, vai nos ensinar um pouco a respeito desse assunto. Homilética é fundamentos da pregação bíblica pentecostal. Homilética é o fundamento, é a base da pregação bíblica pentecostal. A unidade que nós estamos passando aqui é a unidade 1, capítulo 1 e a lição 4. Vamos ver aqui a arte de falar bem. É necessário que o pregador ele tenha uma boa desenvoltura. E para que isso ocorra, existem vários pilares. E nós vamos ver aqui alguns pilares dentro da comunicação. Algo que nós precisamos examinar, rever nosso conceito, trabalhar para que a mensagem tenha maior alcance. Não que isso vai ser o gatilho, né, de alcance de pessoas, de um público, não. A maior evidência é a unção de Deus, é o chamado de Deus. A homilética, ela é simplesmente um artifício, uma ferramenta para melhor trabalhar com excelência e trazer resultados favoráveis. O 1.3.2 vai nos falar a respeito da dinâmica da pregação bíblica. Existe uma dinâmica, existe um conceito de um dinamismo dentro de uma pregação. É bem certo, eu quero evidenciar aqui a primazia da unção de Deus, né? Isso é uma evidência no chamado de todo o homem, principalmente do pregador. Mas nós vamos estudar aqui, nós vamos ver aqui alguns pilares que vão nos nortear, que vão nos balizar dentro de uma pregação. A pregação, uma boa pregação, ela precisa ter objetividade. Ela precisa ser objetiva. Eu preciso pautar o assunto, eu preciso transmitir o assunto que eu desejo. E eu não posso sair dele, eu tenho que ter um foco nesse assunto. Okay? Então, uma pregação ela precisa ter uma objetividade, para que no final, na conclusão, isso me seja consolidado. Eu preciso ter uma pregação de conteúdo. E para que isso ocorra, eu preciso ter objetividade. A pregação ela precisa ser objetiva, certo? A pregação ela precisa ser incisiva, ou seja, precisa ter direção, né? Eu preciso inserir, buscar dentro dos conteúdos argumentos que me
me fortaleçam a ideia daquilo que eu estou querendo transmitir. Então, eu preciso ser incisivo nisso. Eu preciso ter objetividade, e dentro dessa objetividade, eu preciso incisir a minha argumentação daquilo que eu recebi de Deus e eu quero transmitir. Coerência. A pregação, ela precisa ter coerência. O público-alvo, ele não é um público leigo, tolo, é a igreja de Deus. São pessoas que têm o Espírito Santo de Deus. Então, qualquer deslize fora de uma coerência, né? Se não houver uma coerência, a pregação ela vai perder a sua eficácia. Então, preciso ser coerente. Atraente, isso é muito importante numa pregação. Existem pregações que elas são sugestivas. São pregações que trazem uma manchete, uma atração de algo que muitas vezes é até polêmico, mas que no final ela vai ter conteúdo, né? ela vai ser revestida de informação e dentro dessa informação ela precisa ser atraente. Então a pregação, o pregador, ele precisa fazer com que a pregação para o público-alvo ele se sinta atraído e queira mais. A pregação também precisa ser inspirada por Deus. Eu creio que inspirada por Deus, ela é a base da base. Né? A pregação, ela precisa, ela tem que ter a primazia da inspiração de Deus, porque com a inspiração de Deus, se eu começar a buscar, se eu começar a estudar, Deus vai trabalhar na minha objetividade, eu vou ser incisivo, vou ser coerente, e a pregação vai ser atraente. Então, a pregação ela tem que ser, sobretudo, espiritual. E para que a pregação seja espiritual, o pregador também precisa ser. O pregador precisa ter unção, precisa ter tato com Deus, precisa ter sensibilidade com Deus. Não é o que eu acho que se deve pregar, mas é o que me foi revelado. E dentro dessa revelação, eu vou preparar meu esboço, eu vou preparar o meu sermão. E dentro do sermão, precisa haver um dinamismo. E dentro dessa pregação, precisa ter esses pilares. Comunicação. Dentro de um dinamismo, né? Dentro de um dinamismo, existe esse fator, que é o fator da comunicação. E a comunicação, ela tem alguns pontos de alcance em linguagem, né? A pregação, ela pode ter, na minha expressão, uma linguagem corporal, né? Então, a comunicação, ela tem que ser, ela tem que atender, ela tem que se relacionar, a minha comunicação tem que se relacionar com o meu público-alvo, aquilo que eu quero passar. Eu preciso transferir bem. E isso só vai acontecer através de uma boa comunicação. Eu preciso trabalhar essa comunicação, seja ela visual, seja ela expressiva, corporal, mas é preciso trabalhar. Então, dentro de um dinamismo de uma pregação bíblica, a comunicação é algo que precisa ser muito trabalhado, para que não seja cansativo, né? E para que isso ocorra, eu preciso ter primeiro conhecimento. O homem de Deus que prega a palavra e prega a palavra simplesmente porque fala que tem unção, Deus me chamou, tem unção, e não trabalha nesse campo, errou. Porque as escrituras, a Bíblia fala que o homem perece por falta de conhecimento. Muitas vezes, Paulo, ele incentivou Timóteo a conhecer, a ser o exemplo, a buscar, a ser inspirado, né? Nas cartas de Timóteo, nós vamos ver isso. Paulo trazendo uma demonstração a respeito do conhecimento.
Então, conhecimento é um dos pilares da comunicação. Como é que eu vou transferir uma mensagem para um público-alvo se eu não tenho conhecimento? Eu vou ficar perdido, né? E isso não pode acontecer. Vai haver um grande fragmento nisso. A mensagem vai ficar fragmentada. E o público-alvo, a igreja, ela vai ficar desejando ainda aprender aquilo que, na verdade, ela foi buscar. Unção, a comunicação, ela está pilada também na unção. O homem de Deus que tem o dom, que tem o chamado e que tem a unção, ele formou bem esse pilar. Porque a comunicação, ela está atrelada. Eu preciso me comunicar. Como que eu vou transferir uma mensagem para o público-alvo se eu não tenho essa relação de unção com Deus? Daquele que quer que eu transmita a mensagem. Se a mensagem não é minha, se a mensagem é de Deus, se a mensagem ela vem do alto, se a mensagem é divina, eu preciso ter intimidade. Eu preciso ter revelação. Porque Deus antes vai falar com o pregador. Às vezes, a necessidade da igreja. E se o pregador não tiver a unção, ele quebrou esse pilar. Ele vai ficar fragmentado. Então, a unção é de suma importância. A unção é relevante para todo o homem de Deus, principalmente o pregador, que vai ser o profeta de Deus, a boca de Deus. Como é que eu vou falar, sendo profeta, aquilo que é de mim mesmo? Então, eu deixei de ser profeta. Eu deixei de ser boca de Deus. Eu deixei de comunicar o que Deus queria que eu fosse comunicar. Então, é preciso ter vida no altar. É preciso muitas vezes, até se humilhar. Né? Eloquência. A eloquência não todo pregador ele precisa ter uma eloquência. A eloquência vai prender, vai atrair o público-alvo. E a eloquência, ela não está atrelada a muita gritaria. Ela não está atrelada a muito gesto. Não que Deus não possa movimentar o homem. Deus pode e faz isso mesmo. Deus faz o homem saltar, Deus faz o homem pular, e Deus faz mesmo. Se muitos acham que isso é meninice, é raro, porque Deus faz como Ele quer. Agora, se eu posso ser eloquente em uma pregação, eu vou ser argumentando. Existe um momento de eu pular, existe um momento de eu manifestar, deixar Deus trabalhar na minha vida, Deus se manifestar, mas a base da eloquência é a argumentação. É eu passar para o público-alvo uma assertividade, uma certeza de que aquilo que Deus passou é o que vai ficar no coração. É o que vai dar crescimento, é o que vai edificar, é o que vai fortalecer, é o que vai curar. Então, a eloquência, ela está atrelada a uma argumentação. Apolo, ele tinha eloquência. A Bíblia fala, nós vamos ver um pouco à frente, que Apolo, ele era um judeu e ele tinha conhecimento, porque ele se deparou com o judeu. Você argumentar contra os judeus, você precisa ser muito conhecedor, porque os judeus muitas vezes eles se colocam no lugar de príncipe, né? E o judeu ele estuda desde os 12 anos, então precisava ter muito conhecimento para se deparar diante de um corpo de judeus. E Apolo fez isso. Postura. A comunicação, a comunicação visual, ela transfere uma mensagem, muitas vezes, subliminar, sem que nós percebamos.
muitas vezes involuntária. Então, o pregador ele precisa ter postura, ele precisa ter isso, né? Diante de um público-alvo. Isso vai externar respeito, isso vai externar espiritualidade, certo? É isso. Esses são os 4 pilares da comunicação. Então, se eu quero ser um bom pregador, ou melhor, se eu quero me colocar diante de Deus, para que Deus me use com eficácia, né, com alcance, com excelência, eu posso trabalhar no conhecimento, na unção, na eloquência e na postura. Ou eu posso simplesmente receber a unção de Deus e pregar. Então, eu posso escolher. Ou eu prego sem esses pilares, ou eu prego com esses pilares. Eu penso e eu entendo que se eu pregar com esses pilares, a eficácia da pregação vai alcançar um público maior, né? Então, é isso, a comunicação. Dentro da dinâmica, falando da eloquência, está escrito assim, ó, a eloquência não pode ser confundida com barulho, gestos mirabolantes, porém é a expressão do texto de modo a provar a tese defendida. Ou seja, eu estou argumentando dentro do texto. Não recebe quem não quer, né? Então, se eu tenho um texto e eu estou argumentando dentro do texto uma verdade, aquele que tem fé vai receber e vai receber bem a palavra. Isto é eloquência, né? Atrelado a um conhecimento. A reflexão da palavra não está atrelada a gestos de gritarias, de convencimentos inúteis, mas sim a uma apresentação da palavra e sua argumentação. Jesus fez muitas vezes isso diante de religiosos, judeus que queriam matá-lo a título de Deus. Jesus foi crucificado, foi pregado na cruz do Calvário por homens que eram príncipes e conhecedores. Mas Jesus sempre tinha uma eloquência, uma argumentação para tratar com esses homens. Eles que não aceitaram. Ainda dentro da comunicação e da eloquência, que em Atos 18 está escrito assim, ó, aí chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Então, é preciso ter conhecimento? É preciso. Muitos deixam de ir para o BD, muitos muitos resistem à teologia, como se fosse causa de esfriamento. Mas as escrituras elas são claras a respeito do ensino. Não aprende quem não quer. E aqui, Apolo, ele, convertido pela palavra de Deus, um cristão judeu, a Bíblia fala, você pode conferir em Atos 18. Ele era poderoso na escritura. Então, não era qualquer um que argumentava contra Apolo, não. Né? Apolo era conhecedor, eloquente. Comunicação ainda, postura, ela reflete o caráter espiritual do indivíduo e de um autêntico homem de Deus. É isso. Tribuna não é lugar de conversinha e de sorrisinho, não. Porque isso pode expressar diante da igreja uma conversa sugestiva, né, e constrangedora. São líderes, são obreiros. Então, é preciso ter uma postura quando se coloca diante de uma tribuna e principalmente diante de um púlpito, diante de um microfone. Então, tem que ter postura. E eu não vou ser mais espiritual porque eu tive postura. Eu vou ser espiritual porque eu vivo o Evangelho. Eu vou ser espiritual porque eu sofro pelo Evangelho.
porque eu sou perseguido pelo Evangelho, que eu vou ser espiritual nisso, porque eu sou atribulado muitas vezes, passando tribulações, angústias, né? Batalhas espirituais. Isso vai me fazer espiritual. Não é a postura, mas uma postura diante de um público-alvo é essencial, é ético. Porque quando nós estamos diante de uma tribuna, nós estamos sendo lidos, observados, investigados. E nós vamos ser investigados muitas vezes, não é naquilo que nós falamos, é naquilo que nós gesticulamos, expressamos numa linguagem corporal. Então é preciso tomar cuidado, né? Cuidado, obreiros que ficam com muita conversa, né? Muito sorrisinho. Ninguém precisa fazer cara de delegado em cima de uma tribuna. Ninguém precisa. É só fazer uma cara de adoração, adorar o Senhor. É só isso, né? Então precisa ter postura. Finalizamos aqui a nossa referência, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, o IBAD, o nosso canal Núcleo IBAD Glória, no YouTube, Facebook, Instagram. Inscreva-se, participe conosco, nos ajude a compartilhar conosco no sentido de estar divulgando esse canal, né? E pulverizando a palavra de Deus em favor do reino de Deus. Um forte abraço para todos e até a próxima aula.